Vamos falar das 70 semanas de Daniel, então? Abra a Bíblia em Daniel, capítulo 9. O contexto é importante. Veja, Daniel estava estudando as profecias de Jeremias que previam que o exílio duraria 70 anos. Veja lá no versículo 2. E Daniel viveu tempo suficiente para chegar a esse período. Nesse contexto é que vem a visão. Daniel, consciente de que o exílio havia sido uma punição de Deus por causa dos pecados de Israel, ele começa a interceder, pedindo perdão a Deus em nome do seu povo, na esperança de que o castigo de Israel estava então para acabar definitivamente, porque o período de 70 anos de cativeiro estava se findando. A oração de Daniel é ouvida, Deus ouve. Daniel capítulo 9, versículos de 20 a 23. Mas, para sua surpresa, ele recebe uma visão de que haverá uma espera de mais 70 semanas para o cumprimento das promessas, com o advento e morte do ungido Messias. Com o advento e morte do ungido. Tudo isso está profetizado ali, na visão das 70 semanas. Portanto, é muito impressionante essa profecia. Tem 6 propósitos claramente ali apresentados para essas 70 semanas. Todos os eruditos interpretam essas semanas como semanas de anos, então daria 490 anos para cumprir esses propósitos. Primeiro propósito, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o Santo dos Santos. Todos esses propósitos tiveram seu cumprimento na pessoa de Cristo. Da cruz, Jesus bradou: está consumado. João 19:30. As 70 semanas, elas estão divididas em 3 períodos. 7 semanas, o segundo período seria 62 semanas, 62 vezes 7, igual a 434 anos. E o terceiro e último período, a última semana, 1 vezes 7 igual a 7 anos. Então ele diz que até o ungido, ele conta quantos anos? 7 semanas e 62 semanas. Você tem que somar as duas, né? Até o ungido. Então vai ser 434 anos, mais 49, dá quanto? 483. 483 anos até ao ungido. Ele dá a data aí, a data de ponto de partida. E se a gente descobrir qual que é a data? Somar 483 e cair no tempo de Jesus. Você vai ficar impressionado com a profecia? 457 anos antes de Cristo, foi o ano em que o rei Artaxerxes decretou que os judeus podiam retornar a Jerusalém para reconstruir a cidade e o templo. Esdras, capítulo 7, versículos de 12 a 26. O ano foi 457, aí você soma 483, vai dar no ano 26 depois de Cristo. Jesus nasceu 4 antes de Cristo. Quantos anos tinha Jesus? 29 ou 30? Aí depende do mês que nasceu. Tá bom para você ou quer mais? 483. A partir dessa data chegaremos ao ano 26 depois de Cristo, que é exatamente quando Jesus tinha 30 anos de idade, quando ele foi batizado por João Batista e iniciou seu ministério. Ocasião. E é para mim uma das coisas mais fascinantes e impressionantes profecias das Escrituras Sagradas. 3 anos e meio depois, o que acontece? Já estamos na última semana, porque é depois do segundo período, já entramos no terceiro período, será morto ungido. É também dito que o Messias fará firme aliança com muitos, por 1 semana, na metade da semana fará cessar o sacrifício. Daniel 9, versículos de 26 a 27. No final do seu ministério, que ele se reúne com os discípulos, estabelece a aliança, a ceia, falando da sua morte, que ele vai morrer e tal. Esse é o cálice da nova aliança no meu sangue. Estabelece a aliança.
1 Coríntios capítulo 11, versículos de 24 a 25. Com sua morte, Jesus tornou-se o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, pondo assim fim ao sacrifício e às ofertas de manjares que eram sombras da realidade que nele encontram plena realização. Hebreus capítulo 8, versículo 9. Quando o autor de Hebreus escreveu, ainda existia templo. Ele escreve inclusive para judeus, cristãos que estavam voltando às práticas do judaísmo, às crenças no templo e tal. E ele começa a mostrar que o que Cristo fez foi um sacrifício eterno, que aquelas coisas eram sombra. Capítulo 8 e 9 de Hebreus, para você checar essa fala, essa declaração que eu acabei de dar. 3 anos e meio após a morte de Cristo, ou seja, 490 anos após o decreto de Artaxerxes, tivemos a morte do primeiro mártir cristão, Estevão. Atos 7, 59 e 60. Lucas fez questão de registrar que o próprio sumo sacerdote esteve presente, liderando um grupo de religiosos judeus que rejeitou o evangelho de Cristo, pregado por Estevão, e o condenou à morte. Estava lá Saulo, estava lá o sumo sacerdote. Desde a morte e a ressurreição de Jesus, tivemos 3 anos e meio em que a igreja predominantemente esteve concentrada em Jerusalém e foi para os judeus, a proclamadora. Basicamente só se convertem judeus nesse período, tá? Basicamente só judeus. Samaritanos, você pode dizer, mas são judeus meio misturados. É aí um período de favor de Deus aos judeus. Os apóstolos são judeus, estão em Jerusalém, pregam e testemunham para os judeus, fazendo discípulos dentro dos judeus. Só no dia de Pentecostes foram convertidos 3.000 judeus. Mas 3 anos e meio depois da morte de Jesus, temos a morte do primeiro mártir cristão, que é assassinado pelos judeus, com a anuência ou a liderança do próprio sumo sacerdote. Mataram o ungido e agora estão começando a matar os discípulos e os profetas. Isso é interessante. A morte de Estevão é um verdadeiro marco, pois a partir daí temos a conversão de Saulo. É um marco porque os cristãos são dispersos a partir daí. Da morte de Estevão eles têm que fugir e começam a alcançar cada vez mais outros lugares, os gentios. Os cristãos judeus que estão em Jerusalém, a partir dessa perseguição, são forçados a se espalhar. Mas se dá ao mesmo tempo a conversão de um tal de Saulo, que vai ser o apóstolo dos gentios. É o capítulo 8, não é isso não? Que a gente tem logo na sequência. É um marco, é um ponto divisório. Paulo sai dali, da morte de Estevão, estava presente e passa a perseguir os cristãos que estão fugindo para tudo quanto é canto. Ele vai atrás, ele vai para onde? No caminho de Damasco, perseguir os cristãos. E é lá que ele cai do cavalo, encontra-se com Cristo e se torna o apóstolo dos gentios. A igreja encontra a sua grande vocação de se voltar para os gentios. Terminou o tempo de favorecimento de Deus para Israel. Desde já a sentença está sobre a cabeça de Israel, e naquela geração, como profetizou Jesus, não vai ficar pedra sobre pedra, Jerusalém será destruída, punida. Está lá, Mateus 23, 24 sendo cumprido. Na sequência, Deus desperta Pedro para a evangelização dos gentios, Atos capítulo 10. As 70 semanas de favor de Deus para com Israel encerraram-se com a morte de Estevão. A partir daí a pregação do evangelho se volta para os gentios. Então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus, mas posto que a rejeitais e a vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna, eis aí que nos volvemos para os gentios, porque o Senhor assim nolo determinou e te constituí para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. Veja, uma ruptura bem drástica acontece aí. A profecia de Daniel não diz que o assolador viria exatamente no final das 70 semanas como parte dela, podendo ser entendido como consequência dos eventos dela. Naquela geração, como Jesus profetizou, Jesus está interpretando a profecia de Daniel. As 70 semanas, ele diz: o abominável da desolação, do qual falou o profeta Daniel.
E diz que tudo isso aconteceria naquela geração. Portanto, em decorrência de Israel ter rejeitado o seu Messias, Jerusalém seria cercada por seus inimigos e destruída, o que aconteceu algumas décadas depois, ainda naquela geração, exatamente como profetizou Jesus no final do capítulo 23 de Mateus. As 70 semanas divididas em 3 períodos, o versículo 26 diz que após as 62 semanas, ou seja, já dentro da última semana, seria morto ungido, o que traria um juízo com uma nova destruição de Jerusalém e do templo por um povo de um príncipe que haveria de vir. Se pega o capítulo 23, principalmente o final, pega o capítulo 24, Jesus está dizendo: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas, apedrejas tantos quantos se são enviados. Quantas vezes eu quis, como a galinha para seus pintis, eu quis salvar vocês, mas vocês não quiseram. Eis que a vossa casa vos ficará deserta, e essa geração vai sofrer tudo isso, não vai ficar pedra sobre pedra. Quando virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, vocês fujam. Ele está falando para quê? Para os cristãos judeus que moravam em Jerusalém, que eles, quando ouvirem que os exércitos, vão para Lucas 21, que é muito interessante, para você ver a descrição do exército romano se aproximando. Ó, pernas para que te quero, porque essa destruição era para Jerusalém, para os judeus, por conta de um juízo de Deus contra eles, por terem matado os profetas, os apóstolos, o Cristo. Vamos lá para Lucas 21. Faço questão de ler esse texto com vocês, para ver como é que Jesus está realmente interpretando essa passagem toda. Você vê que eu até marquei o versículo 20 bem forte aí na minha Bíblia, né? Porque esse texto aqui é poderosíssimo. Quando, porém, virdes Jerusalém sitiada de exércitos. Ele falou isso para os apóstolos, e os apóstolos um dia viram Jerusalém sitiada pelos exércitos. E não era um exército só de Roma, porque Roma era um império de nações, tinha gente de outras nações. Quando, porém, virdes Jerusalém sitiadas de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, os que se encontrarem dentro da cidade retirem-se, e os que estiverem nos campos não entrem nela, porque esses dias são de vingança, para se cumprir tudo que está escrito. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Cairão ao fio da espada e serão levados cativos para todas as nações, e até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Até que o tempo dos gentios se completem? Quer dizer o quê? Plenitude dos gentios. Lembra que a igreja então agora se volta para os gentios, para a evangelização. Lembra do sinal? É necessário que esse evangelho do reino seja pregado a testemunha a todas as nações, então virá o fim. Mais de 1.300.000 judeus foram mortos durante os 7 anos em que Jerusalém ficou sitiada pelos exércitos romanos, chefiados pelo general Tito, que culminou em 70 depois de Cristo, com a destruição do templo e da cidade. O historiador Joséfo disse que os judeus nunca haviam sofrido tamanha tribulação em toda a sua história. Ai das grávidas! Nos últimos anos de cerco, a fome era tanta em Jerusalém que as mães judias estavam matando seus filhos para comer. Os judeus eram crucificados e que, por ocasião da invasão, não havia lugar na cidade onde não houvessem corpos esparramados uns por cima dos outros. Essa é a descrição histórica do que se passou ali. Os evangelhos sinóticos escritos antes de 70 da era cristã relatam essas profecias das últimas coisas, do abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel. Mas já o evangelho de João, que foi escrito posteriormente ao ano 70, lá por volta do ano 90, nada menciona, porque já não era mais profecia, era história. Grande tribulação dos cristãos, como eu já disse, que é registrado lá no capítulo 7, versículo 9 a 14. Nada tem a ver com Jerusalém, nada tem a ver com ira de Deus, tem a ver com perseguição do inimigo, do anticristo e tal, e é mundial, não restrita ao ambiente de Jerusalém e aos judeus. Nada, o Apocalipse fala de Jerusalém ser destruída, templo ser destruído, templo ser reconstruído para ser novamente destruído ou profanado, ou qualquer coisa que valha, ou a perseguição a judeus em Jerusalém. Nada disso. É bom
que se faça a separação. Aquilo já foi história e acabou. Só que o termo, a grande tribulação, é utilizado para dizer que a igreja passa pela grande tribulação. A igreja passa por uma grande tribulação que não tem nada a ver com a ira de Deus e com o juízo de Deus, mas tem a ver com o fato de sermos de Deus e padecermos aquilo que os que são de Deus padecem. Perseguição, como Jesus padeceu. Os pré-tribulacionistas, dispensacionalistas, dizem que quando chegamos à última semana, eles dizem que o relógio profético para aí, que as profecias param de se cumprir e Deus passa a lidar com a igreja e não com Israel. É isso, só que você lê quantas vezes você quiser ler 70 semanas de Daniel e nada há que aponte um intervalo, ainda mais um intervalo de 2000 anos, pelo menos 2000 anos de história. É do jeito que eu contei para vocês. Na última semana é morto ungido, na última semana temos também a morte do primeiro mártir, e assim encerra-se as 70 semanas de favor de Deus para com Israel, e Deus se volta de maneira mais plena através da sua igreja para os gentios. Então eles dizem que há um intervalo, o relógio profético parou. Aonde? Jesus falou sobre isso? Os apóstolos falam sobre isso? O Apocalipse fala sobre isso? Daniel fala sobre isso? Nada. Pelo contrário, depois das 62 semanas será morto ungido. Já na última semana se dá a morte do ungido. Não há parada de relógio profético algum. Pelo contrário, o maior evento acontece exatamente na última semana, e já aconteceu, e ele fez aliança com muitos, e ele é o nosso Cristo, o ungido.